Então, eu estava querendo hoje fazer, ao mesmo tempo, uma panorâmica ah, do método do Foucault, que serviria para quem já está estudando há mais tempo Foucault e os seus vários temas que a gente já veio tratando, né? A questão do discurso, a questão do sujeito, a questão das ciências humanas e mesmo já a questão da loucura serve como uma forma de rever e, a partir de outras palavras, de outras ideias e tornar tudo mais fresco e também uma oportunidade de tirar uma dúvida, né? E para quem está chegando agora, uma entrada no pensamento do Foucault, né? E a gente entender por que que o Foucault, ao mesmo tempo, ele está discutindo temas tão consagrados do pensamento ocidental, né? Eu digo do pensamento ocidental porque o Foucault, apesar de ser um filósofo, o pensamento dele é um pensamento muito mais amplo. A gente percebe isso muito rapidamente, por exemplo, como a questão da história vai ser é, muito presente no pensamento dele, né? Ele tem uma entrevista que eu adoro dele, que perguntam para ele o que efetivamente ele é, e ele responde: honestamente, não sei dizer. Os filósofos me acham mais historiador. Os historiadores me acham mais filósofo. Talvez eu não faça nenhuma coisa nem outra muito bem para ter essa dúvida, né? Mas, de toda forma, são duas vertentes que vão construir o pensamento dele, né? Então, de alguma forma, eu gostaria de fazer essa apresentação, uma apresentação do pensamento do Foucault, mas é uma apresentação do pensamento Foucault completamente voltado para a leitura da história da loucura, né? Nesse sentido, vou privilegiar alguns pontos e, e, e a gente segue a partir daí, né? Por favor, a qualquer momento me interrompam para tirar dúvidas, esclarecimentos, discordâncias, realmente podem me interromper a qualquer momento, né? A História da Loucura é um livro, com licença, a, a História da Loucura é um livro que torna Foucault um nome relevante na academia francesa e o coloca como um pensamento emergente e incontornável para se pensar a contemporaneidade, né? Uma forma objetiva de apresentar o livro de 1961, A História da Loucura, seria dizer que, através de comentadores, estudos de documentação, e uma análise cuidadosa da história, Foucault vai propor uma compreensão da loucura que passa por uma recusa da sua universalidade, né? Talvez esse seja o primeiro ponto de percepção do livro, né? O que eu quero dizer com isso, de uma recusa de universalidade, é que, para o Foucault, seria impróprio dizer a loucura, como se fosse um acontecimento único, que só se repetisse de tempos em tempos, de sociedades em sociedades, de cultura em cultura. Para ele, é sempre necessário falar de loucuras, no plural. Nesse sentido, o conceito, o termo se mantém, a loucura. Mas a forma de compreensão e a caracterização desse modelo chamado loucura é tão diverso a ponto de permitir você chamar de outros nomes, né?
Eu cheguei até a pensar em fazer isso, mas acabei desistindo. A gente consegue ver mesmo na antiguidade, que é um tempo que o Foucault não se dedica à história da loucura, como há abordagens distintas sobre o que seria loucura, né? E para o Foucault isso não é um equívoco, isso não é uma limitação do pensamento, mas isso é uma expressão da realidade, né? Não existe uma unidade da loucura. A cada época, a cada cultura, em cada sociedade, se constitui um espaço para essa loucura, né? Então, se a gente diz, por um lado, que o que a história da loucura de Foucault traz é, primeiro, essa recusa de uma universalidade, mas também é uma atenção a uma costura entre uma ordenação disposta pela cultura e tensões oriundas das práticas com os saberes historicamente constituídos, né? Então, é quase que um derivando do outro. É porque Foucault se recusa a submeter a loucura a uma universalidade, ele então é capaz de analisar a história e perceber que cada época a loucura é produzida por essa tensão entre uma certa ordenação disponível e uma tensão entre necessidades práticas e saberes produzidos a partir dessas necessidades práticas. Então percebam que a loucura ela tem um caráter muito mais de uma dimensão de constituição, de fabricação, de produção histórica, do que um estado definido, determinado, estabilizado, né? Nesse sentido, o livro, o que é a primeira coisa que a gente descobre muito rapidamente, a história da loucura, ele não cumpre o que o título diz, né? Ou seja, nós não encontramos na obra uma demonstração de um processo histórico evolutivo em torno da loucura. Uma demonstração de como, por exemplo, a civilização europeia vivenciou um processo de compreensão do que fosse a loucura e a sua relação com os loucos. O que normalmente toda obra que pegamos com a história de alguma coisa, você pensa que o livro vai falar da origem, do desenvolvimento e do término ou do acabamento daquele processo. É tudo isso que o livro não faz, né? E pela a definição que eu já dei imediata, já dá para a gente entender se essa loucura ela não é universal, não é possível fazer essa linha cronológica da loucura, mas sim estudar cada encarnação histórica que ela teve, cada forma com que cada cultura ou sociedade produz um espaço para essa loucura. Mas é interessante porque essa discrepância entre o título da obra e o conteúdo trabalhado, ela nem de perto é uma novidade para quem estuda Foucault, né? Não vou me deter aqui, mas os exemplos que eu sempre uso, a gente estava falando agora das palavras e as coisas, né? O Deleuze é um dos primeiros a perceber isso muito rapidamente. O Deleuze foi talvez um dos pouquíssimos que leu as palavras e as coisas e imediatamente reconheceu o valor dela, né? É um livro curioso porque ele faz muito sucesso imediato,
mas ele é muito mais atacado do que elogiado, as palavras e as coisas, né? E a primeira coisa que o Deleuze escreve é dizendo: o livro não fala nem das palavras nem das coisas, fala da ordenação das palavras e coisas, né? O que importa é a ordenação, não é nem a palavra nem a coisa. Ou mesmo se a gente for ver o curso dele, Hermenêutica do Sujeito, que nunca ele trata de uma hermenêutica do sujeito, né? É quase que um livro que poderia ser escrito contra a hermenêutica do sujeito, né? Porque a hermenêutica do sujeito é meio o inimigo contra o qual o curso se volta, né? É, é interessante porque essas desassociações de nomeação e desenvolvimento tão típica do Foucault, ela se repete tanto que impede que a gente caia na armadilha de achar que isso é simplesmente um erro de nomeação, né? Ou um descuido editorial, ou mesmo uma escolha puramente pela possibilidade de chamar atenção ao trabalho, né? Eu diria que ela tem mais a ver com a própria abordagem Foucaultiana, né? Com uma forma muito singular de se aproximar do seu tema de estudo e, com isso, jogar luzes sobre o trabalho em questão. É um pouco nesse sentido, né? E isso é bastante característico de Foucault, né? Quem já me acompanha aqui há bastante tempo sabe que eu brinco sempre se quando eu dou uma aula sobre Foucault, se parece que faz tudo sentido, eu não dei uma boa aula, eu não fui claro o suficiente, né? Porque o Foucault, ele está falando de algo aparentemente de domínio geral, né? Sobre a loucura, sobre a ciência, sobre as práticas judiciais, sobre a sexualidade. Mas ao começar a falar, ele causa um desconforto imediato, porque ele começa a falar sempre a partir de uma perspectiva tão estranha que você começa a dizer, mas ele está falando da mesma coisa do que eu estou pensando, né? Então, ela tem um pouco a ver com isso, né? E nesse sentido, compreender esse processo vai ser fundamental para a gente, né? Se por um lado fica muito evidente, e fica muito evidente mesmo, basta começar a ler a história da loucura, mesmo antes da gente compreender o que o Foucault quer dizer com aquilo, a gente já começa a entender que ele não está falando daquilo que supomos que ele deveria falar, né? E o Foucault ele gera um sentimento bastante paradoxal, porque ao mesmo tempo que ele meio te puxa o tapete, né? Você espera alguma coisa que ele não dá, mas há uma escrita um tanto quanto fascinante que você nem sabe por quê, mas você está interessado em saber aonde vai dar aquilo, né? Na história da loucura, isso fica muito evidente no começo, quando ele vai falar da famosa Nau dos Loucos, né? Daquele navio que, durante o Renascimento, cortava os rios europeus, carregando os loucos para lugar algum, né? Então você não sabe muito bem o que tem aquilo tem a ver com a discussão, você não entende muito bem por que ele escolhe essa figura, essa descrição de um fato histórico, o que é bastante desconcertante saber que o Anal dos Loucos existiu, mas ele vai trabalhar aquilo como uma metáfora, né? Então, esse caminho ele tem muito a ver com a forma de pensar do Foucault, né? Essas duas dimensões. É, eu diria que isso ocorre, essa desconexão
do título com o conteúdo da obra, ou dessa frustração que ele causa imediata, junto com uma certa fascinação pelo que ele está falando, né? Parece aquela. Eu sempre lembro daquela imagem. Sabe quando você entra para assistir uma peça, um filme ou um show, e aí quando você começa aquilo, você fala: Meu Deus, eu estou no lugar errado. Não era isso que eu vim ver. Mas alguma coisa interessante está acontecendo que você não sai. Você fica ali esperando para ver o que que vai dar, né? O pouco tem a ver com isso, com Foucault. E isso, para mim, está diretamente ligado com a concepção de história para Foucault. Ou, para dizer de uma forma mais clara, isso tem a ver como Foucault lê, descreve e analisa a história, que vai ser de uma forma muito distinta da tradição. E é justamente esse outro manejo com a história que vai permitir o Foucault retirar a loucura dessa suposta universalidade, ou seja, destituir a loucura de uma certa determinação e estabilização, né, que faz com que a gente imagine que falar de loucura sejamos compreendidos por todos, para justamente, ao se afastar dessa universalidade e, junto com isso, se afastar de uma ideia de uma evolução, né, de que, por exemplo, a Idade Média trabalhou melhor a loucura do que a Antiguidade Clássica e o Renascimento melhor do que a Idade Média, e a época clássica é melhor do que o Renascimento, e a modernidade, portanto, vivemos o apogeu disso, né? Foucault vai dizer isso não faz menor sentido histórico. Os fatos históricos não suportam essa ideia de evolução, mas quando ele abre mão da universalidade e desse processo evolutivo do conceito de história, ele então, dentro de uma configuração estritamente atrelada ao que ele chama de acontecimentos históricos, e não vamos aqui nos estender muito, a gente pode discutir isso mais para frente, retornar, porque já discutimos isso em outros momentos. Ah, basicamente, a noção de acontecimento histórico para o Foucault tem a ver da ideia de uma concretude de algo que ocorreu que não tem nenhuma filiação com nenhum destino histórico. Ou seja, aquilo aconteceu por causa de um contexto particular daquela situação. E não foi causado por nada anterior e nem vai gerar nada futuro aquilo, né? O acontecimento histórico ele responde sempre às forças que estão operando no momento. Isso para ele é acontecimento histórico. E, portanto, o acontecimento histórico se opõe à ideia de uma evolução histórica, de uma universalidade histórica, né? Então, para entender um acontecimento, você tem que entender qual é a concepção de ciência daquele momento. Você tem que entender qual é o padrão da relação religiosa daquele momento. Você tem que entender como aquela sociedade se constitui e atua naquele momento. Quais são os valores privilegiados daquela cultura naquele momento? E então você vai chegar àquele acontecimento histórico, né? Então, nesse sentido, é uma ideia de um olhar muito atento, demorado, nas singularidades históricas. Ele está pouco preocupado, porque lhe parece inútil, a ideia de causa e efeito na história, para justamente ter esse privilégio da singularidade. E quando ele faz isso,
O que ele ganha é uma capacidade de analisar a rede de inteligibilidade que sustenta o seu objeto de estudo, que no nosso caso é a questão da loucura. Né? Então, de alguma forma, o que a gente vai fazer durante o curso é entender, é identificar, compreender e analisar uma rede de inteligibilidade constituída única e exclusivamente na época clássica. Ah, mas Marcelo, não tem nada do Renascimento, ou seja, o momento histórico anterior à época clássica, que atue sobre a época clássica? Sim, há, mas sempre a partir da lente da época clássica. O que eu estou querendo dizer com isso? Vou tentar dar um exemplo bem simples, e como todo exemplo simples, ele corre o risco de ser ruim. Mas não é possível, e a gente está vendo isso, discutir o sentido original da Odisseia. A única forma de ler, assistir, compreender a Odisseia é a partir dos valores, das concepções, das estruturas contemporâneas. Né? Como eu vi uma, uma comentadora dizendo que a gente tinha que tomar cuidado ao analisar a Odisseia, porque não só estavam criticando a adaptação, mas em algum certo momento estavam criticando Homero. Aí ela falou: olha, toma cuidado, porque o que você está querendo dizer é que o Homero não foi Homero o suficiente para escrever a Odisseia. E isso é o risco que a gente tem quando a gente se coloca nesse campo do universal. Porque percebo, a única possibilidade que eu tenho de criticar Homero, dizer, o Homero não escreveu isso corretamente, ele deveria ter escrito de outro jeito, o Homero está errado, se a compreensão é universal. Logo, se ela é universal, eu posso me deslocar por toda a cronologia humana e então poder avaliar se está certo ou está errado. Né? Veja, não estou fazendo uma defesa de que o Homero disse está certo porque o Homero disse. O que eu estou querendo dizer é que a gente só consegue discutir, debater, a partir da nossa própria inscrição histórica, que não é universal. Né? Então, é justamente esse ponto que é o ponto de partida sempre do Foucault para discutir qualquer coisa. Então, no que concerne aos nossos estudos aqui, o trabalho que o Foucault vai ter é entender que rede é essa que se constitui pela primeira e última vez na época clássica, como todo recorte histórico é o primeiro e último, que fez com que a loucura alcançasse uma compreensão de negação da razão, a ponto da loucura ser chamada de uma desrazão. É o momento onde o louco é aproximado do imbecil. Imbecil pela incapacidade de racional ser. Né? A gente não vai se deter nisso, mas o que o Foucault vai mostrar é que no Renascimento o que ocorre é justamente o contrário. Né? O momento anterior é a loucura, ela é suportada pela razão. E esse suporte da loucura pela razão faz com que tanto a razão se sinta ameaçada pela loucura, quanto a loucura diga a verdade da sua forma bastante peculiar, porque tem uma razão presente ali. Né? A época clássica, não. Ela vai construir uma outra rede
onde loucura e razão se colocam de costas uma para a outra, né? E esse é o ponto interessante, né? Nesse sentido, para o Foucault, para o trabalho Foucaultiano, a história terá mais a ver com um identificar e um descrever o contexto dos acontecimentos do que uma preocupação teleológica, por exemplo, saber aonde isso vai dar, aonde isso vai chegar, ou mesmo uma preocupação judicativa, se está certo ou errado, né? É como se ele quisesse entender o que está acontecendo. E para entender o que está acontecendo, ele não pode julgar. Eu sempre acho que o exemplo mais próximo disso é a experiência de uma análise, de uma terapia, de uma análise pessoal, né? Se você for julgar o paciente, o analisando, tudo que você não será capaz de produzir é uma capacidade dele mesmo se ver. Porque o que ele verá será a relação dele com aquele valor que você usou para julgá-lo, né? Ou ele vai ser uma ótima pessoa, ou vai ser uma pessoa detestável, ou ele vai ser injustiçado, ou ele vai ser um protegido, não importa. Mas o que vai ser exibido nas sessões é a relação daquela pessoa com os valores através dos quais ele é julgado. Quando você deixa de julgá-lo, quando você simplesmente se coloca no lugar de escuta, é aí sim que aquela pessoa tem a capacidade de se ver. Então, é um pouco nesse sentido que, que vai funcionar, né? E aí, se a gente fizer um movimento um pouco mais é, a mais, for um pouco mais à frente nesse processo, para o Foucault, a partir de uma provocação estruturalista, né? A gente vai ver isso em alguns momentos do curso, como o Foucault, ele é profundamente afetado por uma corrente filosófica do século XX, mas que vai ganhar muita força a partir da década de 50, 60, e o próprio Foucault é um dos responsáveis por essa corrente filosófica ganhar força, que é o estruturalismo, né? A despeito do fato que o Foucault jamais se considerou um estruturalista, sempre rejeitou essa acusação, né? Para ele era sempre uma acusação. Mas o estruturalismo, sem dúvida, isso o Foucault nunca negou, o influenciou bastante. E o estruturalismo ele tem como ponto de partida a ideia que o que há de mais interessante num acontecimento histórico é a sua organização interna. É como que ele opera efetivamente. E não tentar entender o que causou ele ou o que ele vai produzir no futuro, né? Então, é um olhar atento à dinâmica presente. E a partir dessa influência, né? dessa, dessa importância que o Foucault vai dar para a dinâmica interna de ordenação das coisas, das palavras, das práticas, o que veremos a partir de Foucault é que a história não se realiza graças a causas prévias a ela. Ou seja, não há determinações anteriores ou diretrizes estabelecidas que fazem com que a história vá para um ou outro caminho. Mas, ao contrário, as coisas mudam historicamente
por puro acaso. Eu sempre acho que essa tese do Foucault ela é muito boa de ser percebida a partir das análises dos futuristas, né? Com tudo que eles imaginam é tudo que não acontece. E tudo aquilo que eles não dão muita importância é o que se resolve. Ou, se vocês quiserem, o exemplo esse trágico é o da pandemia, né? Uma semana antes da pandemia, as pessoas estavam discutindo da Terceira Guerra Mundial, a falência do capitalismo, a explosão e insurreição causada pela pobreza, mas ninguém chamou a atenção que um vírus não tão mortal assim poderia colocar o mundo de joelhos, né? Talvez há uma maldade sempre minha aqui que lembra a primeira página da Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, quando ele vai dizer o oposto do que aconteceu, né? Ele diz: vírus e bactérias não ameaçam mais a humanidade. Os problemas que enfrentaremos são outros, né? Mas é um pouco disso, né? O que interessa para o Foucault, nesse sentido, é pensar justamente que há uma contingência irrevogável na história humana, no desenrolar histórico, que nenhuma teoria ou sistema de pensamento pode prever, controlar ou identificar os acontecimentos futuros. O que eu estou querendo dizer? Reconhecer essa inexistência de progresso na história, porque é disso que o Foucault está falando. Se ele diz que a história funciona ao acaso, se tem uma contingência que não pode ser nunca superada, ele está dizendo que não existe progresso na história, que as coisas mudam, né? Ontem estava conversando com um amigo e ele perguntando que ele disse ele estava desesperançado e ele perguntou: "E você, Marcelo?" Eu falei: "O meu otimismo é o otimismo Foucaultiano que é quase cínico, né?" O Foucault dizia: "Eu sou muito otimista, mas o meu otimismo é baseado no fato que tudo muda na história. Mas isso não quer dizer nem que seja para melhor nem para pior, né? Então uma esperança desesperançada, digamos assim, né? As coisas vão mudar, vão transformar, mas isso nunca será uma redenção e nunca vai ser uma perdição. O que, dito de outra forma, sempre haverá um avanço em alguma coisa e um retrocesso em outras coisas, né? Então, lidar com a história é reconhecer esse processo, né? É, e, e, e é a partir dessa estrutura de uma história que é contingente, que ela não é, é evolutiva, que o Foucault consegue, então, demarcar historicamente certos recortes, e a partir dessa demarcação ele consegue entender, ou ao menos descrever, as dinâmicas operando ali dentro. E, no caso, a gente vai analisar a questão da loucura, mas ela diretamente ela vai ter a ver com a nossa compreensão de subjetividade, né? O Foucault chama isso a atenção o tempo todo. Quando você define o que é louco, você está definindo o que é normal. Da mesma forma que não existe uma loucura absoluta, não existe uma normalidade absoluta, né? Então, ao estudar a loucura, a gente está estudando como aquela cultura vai definir provisoriamente, porque é sempre provisoriamente,
o que é tido como normal e o que é tido como patológico. O problema que o Foucault chama a atenção é que essa dimensão provisória, para escapar do problema, essa dimensão provisória, ela é sempre concreta. Então, o que vale para a gente hoje em dia, na modernidade, é provisório. Mas enquanto estamos na modernidade, ela tem valor de lei. Logo, quem tenta escapar, quem tenta subverter essa estrutura, será duramente pressionado pelos procedimentos de exclusão da própria cultura. Não é por uma pessoa, não é por um grupo de pessoas, não é pela deliberação de alguém ou de um Estado, mas é uma força constitutiva da própria cultura que sempre cria espaços privilegiados e espaços marginalizados. E toda vez que você tenta trafegar entre eles, você sente a resistência. É mais ou menos você se colocar contra os valores de uma época, é meio que você andar num rio contra a corrente. Né? Você muitas vezes consegue avançar, mas é um pequeno descuido que te joga centenas de metros para trás novamente. Né? Então, é um pouco disso que a gente vai ver em Foucault. Né? E, dito de outra forma, o que a gente vai ver em Foucault é que, justamente porque a história não tem uma causa anterior, ou seja, uma orientação prévia rumo a um futuro já estabelecido, e aí é importante a gente ter em mente que a gente está discutindo sobre loucura. Logo, o louco não é alguém desajustado que possa ser ajustado e então encontrar sua perfeição. O jogo vai ser de outro nível. Mas, enfim, se a história não tem uma causa anterior, então o que ocupará esse espaço de uma causa anterior? E as coisas mudam de percepção e de entendimento e de valoração, mas não porque ficaram mais sofisticadas ou porque ficaram mais rudimentares. É porque você está enquadrando sobre outra ótica, que é a ótica daquela cultura. Sabe aquela brincadeira que a gente faz muito quando é criança, que é de você colocar óculos com lentes de cores diferentes, né? Amarelo, azul, vermelho, verde, né? Aquilo vai mudando a sua percepção do mundo, né? E se você for, às vezes você tem em exposições, em instalações muito voltado para criança, mas que é maravilhoso de qualquer pessoa aí, adulto ou não, que é a ideia de coisas que mudam a sua percepção da realidade. Aí você fala, ah, Marcelo, então isso é só mudança de percepção. Não, mas é a mudança de percepção da qual você não pode negociar. Quer dizer, é, a gente está estudando um pensamento sobre um tema onde a ideia é justamente problematizá-lo, discutirmos sobre ele e ampliar a nossa compreensão, nosso horizonte de entendimento. O que é muito diferente, vocês poderiam contra-argumentar, a lógica do nosso tempo de consumo rápido, facilitado, imediato das coisas. Né? A gente quer cada vez mais demorar menos sobre as coisas. Mas isso também não impede que a gente não possa ficar conversando e discutindo, estudando até desistirmos. Não, a gente tem um horário ali no limite máximo de 2 horas. Tem um dia certo, quarta-feira à noite. Encontros estabelecidos, 15 encontros ao vivo, além dos que a gente marca das gravações para quem vai acompanhar pelas gravações.
há um pagamento pelo curso. Percebam como, mesmo quando você está querendo questionar, você está querendo problematizar o seu próprio tempo, de alguma forma você precisa responder ao seu tempo. Você precisa encontrar um grau de sintonia com ele. Porque senão seria uma experiência tão avassaladoramente estranha que a gente não seria captado por ela. Então, é desse nível o jogo da cultura. E é muito interessante porque isso é uma das camadas do trabalho que a gente vai fazer no curso, que é essa camada de perceber que, ao discutir a loucura, a gente está discutindo a nossa sociedade e a nossa cultura. Né? A gente está tendo um outro olhar sobre isso. E, e isso é interessante porque isso só é possível porque quando o Foucault questiona a ausência de causa para a história, o que aparece é a ordenação. Quando você tira a causa da frente, alguma coisa que produziu aquilo, aí ele diz: não, a história nada produziu ela se produz por si mesma. Ora, se não tem uma causa que está organizando aquilo tudo, então é a ordenação interna daquela cultura que produz o efeito. O Foucault, de alguma forma, ele vai aplicar esse olhar da história para a loucura na história da loucura, e ele vai aplicar isso ao surgimento das ciências humanas, que é a, o tema das palavras e das coisas. Isso vai estar nos dois livros, né? Na verdade, eu acho que é algo que acompanha o Foucault em toda a sua obra, né? O Foucault, ele, na ordem do discurso, ele diz: eu queria apresentar para vocês alguns princípios não objetivos do meu trabalho, né? São coisas que não podem ser aplicadas de qualquer jeito, como se fosse um método, mas que explica um pouco o meu olhar sobre as coisas, né? E um dos princípios é: eu reconheço que na história não há universalidade. Isso faz com que a história apareça para ele de outra forma. E desculpe a insistência, mas de fato isso tem a ver com todo um trabalho terapêutico. Porque nada mais terrível num trabalho terapêutico que você querer que a pessoa se identifique com qualquer modelo dela. Né? Isso é fonte de sofrimento e de dor inevitável. Por quê? Porque todos nós estamos o tempo todo em profunda transformação. Para manter a discussão superficial, mas já sendo esclarecedora com isso. Logo, qualquer tentativa de identificação, ela, ela vai produzir, com o tempo, sofrimento e dor. Então, todo o trabalho, digamos assim, analítico, é dar conta desse desejo movente e não de uma identidade incorporada, né? Então, percebam que há semelhanças, né? São semelhanças bem abertas, mas é só para quem é da área psi, isso ajuda a pensar o caminho que a gente está seguindo, né? É, nesse sentido, dizer que há uma ordenação e não uma orientação significa perceber que na história não é uma causa externa que está em questão. Não é uma dependência de uma época atual em relação a uma época anterior que está em jogo. Mas, ao contrário, dizer que há uma ordenação e não uma orientação significa captar
que toda dinâmica histórica se forja internamente. Logo, para falar da época clássica, tem pouco valor as diretrizes modernas. Mas o que será necessário é um certo mergulho na cultura da época clássica. Captar toda essa dinâmica que se forja internamente a partir de um jogo de forças tensionados, eu diria, numa sociedade onde a história controla, seleciona, organiza e redistribui, através de processos culturais, o discurso e o saber de cada época. Essas duas coisas vão estar muito presentes na leitura da História da Loucura. Os discursos e os saberes da época clássica. É através deles que a gente vai conseguir reconstituir esse modelo da loucura, daquele momento, né? É, é, como que eu posso dizer? Para o Foucault, quando a gente abandona essa ilusão metafísica, ou seja, quando a gente resiste ao ímpeto de tentar encontrar uma lógica unitária e pré-configurada na história, podemos então ver os acontecimentos efetivamente históricos, aquilo que importa, aquilo que foi o solo histórico para que aquilo ocorresse, né? E nesse sentido, a gente é capaz de capturar como eles se colocam e atuam, e então entender quais são as regras internas que suportam aquelas práticas, aqueles discursos, aqueles saberes. É, é nesse sentido que o Foucault não vê no decurso da história um progresso. E, na verdade, para ele, o progresso é uma ilusão que atrapalha você observar a história. Para o Foucault, tentar identificar razões anteriores capazes de provocar mudanças posteriores é se colocar numa posição desfavorável de análise, né? Se a gente fosse usar uma expressão contemporânea, seria se constituir a partir de um certo negacionismo da própria história, que vai te impedir, então, de reconhecer e descrever aquilo que efetivamente está acontecendo. Porque percebam, você já chega cheio das certezas e das verdades, né? Por isso que dentro de uma terapêutica, na melhor das hipóteses, você não deve ultrapassar nunca a dimensão de uma hipótese, né? Porque e isso é um problema, principalmente no caso napoleano, para psicólogos que têm que fazer um diagnóstico, ou Hildeberto para psiquiatras, né? Diferentemente de psicanalistas que não precisam fazer diagnósticos, porque o diagnóstico você tem que meio que rebolar, se você tem a compreensão da realidade, para enquadrar dentro das disposições do DSM o que a pessoa tem ou não tem, mas reconhecendo que aquilo simplesmente são hipóteses, né? Que aquela pessoa não se fecha naquele quadro, né? Então, é um pouco disso que talvez a gente possa, a esse ponto, resumir que para o Foucault a história é uma sequência de descontinuidades
e não uma linha progressiva. Esse é o jeito radical de analisar a história do Foucault, né? Ou se a gente tomar mais especificamente o nosso objeto de estudo, né? A loucura não tem uma causa, mas sim uma história. Isso vai permitir, por exemplo, Foucault dizer com uma radicalidade impressionante sobre a loucura, sobre a fragilidade do seu acontecimento e do risco, não especificamente da loucura, mas do esquecimento daquilo que a loucura pode nos mostrar, porque percebam, né, a loucura, ela é um espelho da própria cultura, né? Quando você olha para a loucura, você vê a nós mesmos, você vê a sociedade, a cultura. E se você toma ela como um objeto acabado, ela se torna opaca. Ela já não mostra mais esse problema. Então você pode esquecer o que ela tem a dizer, né? E tem um texto de 64 que o Foucault vai dizer o seguinte, tá? No Ditos Escritos 1, para quem se interessar, o Foucault vai dizer o seguinte: talvez um dia não saibamos mais muito bem o que pode ter sido a loucura. Sua figura terá se fechado sobre ela própria. Esses rastros mesmos, seriam eles outra coisa para um olhar ignorante, além de simples marcas negras? Ou seja, aí sou eu falando. Ele está dizendo essa falta de observação sobre loucura pode fazer com que a gente perca a capacidade de interpretá-la e de lembrar dela. O que, o que não estamos muito distantes disso, né? Na hora que a loucura vira uma doença, ela quase que é raptada da sociedade é transformada numa dimensão puramente médica, né? De uma certa forma, quase como se você pudesse dizer, se você não é médico, por que você está se interessando por isso? Mas o Foucault continua. Quando muito, farão parte de configurações que nós outros, agora, não saberíamos desenhar, mas que serão, no futuro, os quadrículos indispensáveis através dos quais nos tornaremos legíveis, nós e a nossa cultura. Tudo o que experimentamos hoje, sob um modo de limite, de estranheza e do insuportável, terá alcançado a serenidade do positivo. E o que esse exterior designa para nós, atualmente, arrisca-se, de fato, a um dia designarmos. Né? É muito interessante porque o Foucault está chamando a atenção que a nossa ignorância não interdita o fato de que a história continua atuando sobre nós. E se nos fecharmos para a loucura, continuaremos sendo alguma coisa, mas alguma coisa à imagem de quem se fecha para a loucura. Né? Então perceba que o risco que a gente tem é de cada vez ficarmos mais pobres, mais desertificados. É um pouco disso que o projeto Foucaultiano permite a gente começar a pensar.
Alguém gostaria de falar alguma coisa? Sigo eu aqui. Sigo então. Ah, nesse sentido, ao invés de uma relação de causa e efeito, de pensar a história a partir de rupturas, desculpa, ao contrário de pensar causa e efeito, se a gente pensa a história a partir de rupturas, isso nos joga necessariamente para essa ideia de acontecimentos. Os acontecimentos para o Foucault, longe ao oposto da totalidade, ele se refere ao que efetivamente ocorre em um determinado momento histórico. O acontecimento, ele não se explica efetivamente, ele simplesmente explicita as forças que o constituíram naquele momento. Então percebam, olhar para a Revolução Francesa, para pegar um exemplo grandioso, não explica o que vai acontecer depois. Ele não explica. Mas entender a Revolução Francesa explicita o que permitiu que a Revolução Francesa acontecesse. E isso, de alguma forma, é o trabalho do Foucault sobre a loucura. Ele não está muito interessado o que permite dizer do futuro da loucura através do estudo histórico da loucura. Mas ele está interessado em entender como aquela constituição de loucura explicita sobre aquela cultura, sobre aquela sociedade, sobre aqueles saberes, sobre aqueles sujeitos. Então, o acontecimento é essa rejeição da explicação em nome de uma explicitação. É isso que está em jogo, né? E, nesse caso, a ausência de uma causa provável que determine abre o caminho por uma outra compreensão, no nosso caso, sobre a loucura, né? Sem a origem, o que sobrevém são as condições de possibilidade para que a história de algo, no caso a loucura, aconteça daquela forma específica. Dizendo a mesma coisa de uma outra forma, se não há uma origem para definir previamente o que vai acontecer, então analisar as condições de possibilidade de algo que efetivamente se constituiu vai significar se confrontar com aquilo que o Foucault chamou de arquivo. O arquivo não é especificamente um lote de documentos ou de papéis. Para o Foucault, arquivo é um emaranhado de atos, de disposições, de valores, de regras exercidos por enunciados, por discursos, por falas que vão configurar um espaço histórico possível que algo exista. Dito de uma forma bem simples e por isso muito superficial, para que haja loucura, é preciso que haja instituições, é preciso que haja um certo conhecimento médico, é preciso que haja uma certa explicação religiosa, é preciso que haja espaços dentro de uma sociedade para que a loucura ocupe. Isso tudo é arquivo para o Foucault. É sobre isso que ele trabalha para pensar a loucura. Então percebam que todo esse esforço do Foucault para um outro trabalho sobre a história é que vai permiti-lo pensar de forma diferente
as coisas. E, ao fazer isso, ele fundamenta todo o trabalho dele na própria história. Porque, não, veja, o Foucault não tem nenhuma teoria sobre a loucura. Ele não tem nenhuma hipótese sobre a loucura. Ele não tem nenhum sistema teórico sobre a loucura. Isso é outra coisa que é bastante frustrante, né? Você acaba de ler a história da loucura e fala qual é o método Foucaultiano sobre a loucura. Não tem. Porque, na verdade, ele não traz nenhum aporte prévio sobre o tema que ele está estudando. O que ele vai fazer é justamente recorrer à história, aos documentos, às práticas sociais, às teorias momentâneas, às criações artísticas daquele momento, para, de alguma forma, reconstituir aquele quebra-cabeça e entender como uma coisa implica na outra. E quando ele começa a entender como uma coisa vai implicando na outra, ele então ele entende a ordenação daquele momento. É mais ou menos o que ele faz. Perceba, o que eu estou querendo dizer é que, ao analisar a história a partir dos acontecimentos, pelo menos, ao menos na forma como Foucault entende os acontecimentos, é retirada da análise a tentação de encontrar uma causa que justifique tudo. Por exemplo, a loucura é uma deficiência mental. Por exemplo, a loucura é desmesura da moralidade. Tudo são explicações definitivas. Ao retirar esse componente da pesquisa, quando se volta para o mesmo tema, o que vai se mostrar será a rede que sustenta essa realidade. É quase como se você chega sem esperar nada, você então é capaz de ver mais coisas. Então, para o Foucault, quando você não precisa responder à necessidade a necessidade marxista, hegeliana, de querer saber qual é o próximo passo da história, para onde que a loucura vai? Ela vai acabar? Ela vai encontrar a cura? Ela vai tomar conta de todos, né? Vamos virar o subúrbio do Rio de Janeiro, onde todos são loucos? Ou, estou brincando aqui com o alienista do Machado de Assis. Na hora que você descobre que você não pode falar nada porque ela não serve para isso, nesse momento, então, você pode começar a entender o que está acontecendo. Tem uma coisa que o Foucault diz no final da vida dele, que eu acho que ilustra um pouco isso, Fagner, que você trouxe, e, ao mesmo tempo, explicita o método Foucault, né? Ele diz: o tempo todo nos é dito que precisamos saber quem nós somos. Eu digo o oposto disso. O primeiro movimento que deveríamos ter é de recusarmos quem nós somos. E parece assim uma coisa meio de um enfant terrible típico do Foucault, né? Só para implicar, né? Se dizem uma coisa, eu estou dizendo o contrário. Bom, é provável que seja isso. Mas não é só isso. O que interessa a gente é que não é só isso que o Foucault está fazendo, né? O Foucault está querendo dizer é que toda cultura, não importa qual seja, ela está o tempo todo a partir da sua força de lei, dessa dimensão vinculante de valores que ela produz, indicando o que você é, no sentido do que você deve ser.
Então, a atitude primeira é colocar em xeque tudo aquilo que você acha que é, sem jamais ter se dedicado a compreender antes, né? Então você né, essas coisas que, que são uma forma quase socrática de trabalho, né? A pessoa, eu sou contra esse negócio de casamento é, de pessoas do mesmo gênero. Aí a pessoa pergunta, mas por que que você é contra? Aí a pessoa fica perdida. Porque eu não acho certo. Aí você continua socraticamente perguntando, e por que que você não acha certo? Mas é, porque não é assim que as coisas funcionam. Por que que não é assim que as coisas... Aí chega uma hora que normalmente a pessoa se desespera e diz, porque não é assim que Deus quer, não é assim que eu aprendi. E é um pouco disso, né? O poeta ensaísta francês Paul Valéry dizia uma coisa que ele chamava de... Como que é mesmo? Talvez eu erre a expressão, me lembro da passagem, mas eu acho que ele falava que era um processo de acepção. Não, não, um processo aceptivo de conceito. Meu Deus, depois eu procuro, estou falando bobagem, mas ele quer dizer assim: toda vez que você recorre a um conceito, o primeiro gesto que você deve ter é de colocar em xeque o conceito. Ou seja, o exemplo que ele dá é maravilhoso, que ele diz: a gente diz que ama todo dia, e isso não causa nenhum problema. Mas se alguém perguntar para a gente o que que é o amor, ele diz: é como se o chão sumisse, né? Você não sabe dizer. Então ele diz: antes de usar uma palavra, tente compreender o que ela quer dizer, ao menos para você, né? Então esse trabalho de recusa que o Foucault propõe é mais ou menos isso. Ao invés de você trabalhar como que se trata a loucura, se pergunte: o que é loucura? E será que o que é loucura naquele momento sempre foi a mesma coisa? Se não, o que está constituindo, fazendo com que aquela sociedade constitua certa prática como loucura? Perda da universalidade das coisas em, em detrimento de uma atenção à contingência das coisas, a recusa de uma origem, de uma causa de origem, para pensar a dinâmica das condições de possibilidade de uma cultura, ela sempre traz uma questão que é se o Foucault não está caindo num relativismo. E o relativismo ele é uma, uma realidade bastante presente na nossa cultura, né? Quando a gente vê isso por trás de vários discursos políticos, vários discursos econômicos, vários discursos morais, onde a pessoa está dizendo: isso ou aquilo é a mesma coisa, então eu faço o que é melhor para mim e pronto, né? Ela inflaciona um individualismo, ela potencializa a dimensão da sociedade como consumo e, portanto, ela está muito presente na nossa vida. E ela, então, ela é colocada como uma questão para o Foucault, e assim, efetivamente, Márcia, assim, com uma certa frequência, o Foucault é acusado disso. Me parece que não é o caso do Foucault. O que que me parece que não é o caso do Foucault? É que o Foucault não está dizendo que pelo movimento da história ser contingente, que qualquer coisa tem o mesmo valor de qualquer outra coisa. Ele está dizendo justamente o oposto. Ele está dizendo que dentro de um recorte histórico há, no intramuros daquela cultura, uma força de lei atuando, que não pode sequer ser negociada. Entende? Então, nesse sentido, não é que é um vale-tudo, nem um relativismo total, nem um niilismo em relação às coisas.
né? A falta de uma causa original não causa niilismo no Foucault, do tipo, tanto faz, tanto fez. Ao contrário, ele está dizendo que quando você abre mão de olhar a universalidade das coisas, cada recorte ele ganha uma força incrível, né? E nesse sentido, o que você deu alguns exemplos, né, de, por exemplo, uma pessoa ser religiosa e ao mesmo tempo ser defensora de guerras, de violências, o, o Foucault vai chamar a atenção que, se a gente for pensar a cultura como estratificada, isso seria o que ele chama de efeitos de superfície, que é aquilo que a gente primeiro vê numa cultura. E ele diz, os efeitos de superfície, eles são aparentemente contraditórios. Mas se você for descendo na análise histórica, você sempre vai encontrar um mesmo tronco que sustenta as duas coisas, né? Então, eu não vou me aventurar nisso, mas ele, por exemplo, no Nascimento da Biopolítica, ele vai dizer que no século XX a gente está vivendo o que ele chama de homos econômicos, que é justamente essa figura que opera de um jeito que não existia na Revolução Industrial, né? Essa noção que nós temos é uma noção. E ele lança essa ideia, e ele lança essa ideia dizendo: eu não sei bem ao certo se eu estou analisando correto, porque eu estou muito próximo dessa criação. Né? Assim, eu estou analisando a história muito próxima de mim. Então, é muito mais fácil ele analisar os gregos antigos. Né? Você tem um distanciamento histórico e um volume de trabalho que ele pode se apoiar. Né? Então, a questão, Márcia, não é de não haver uma causa para as coisas, mas essa causa é sempre uma causa interna para o Foucault. Tem algo na nossa cultura agora que produz essa aparente contradição de religiosidade e violência. Que um hegeliano poderia dizer: mas isso não é novidade. Quantos papas eram papas porque eram comandantes de grandes exércitos e impunha a sua liderança como papa? Mas Foucault não está dizendo disso, ele vai dizer isso é uma outra constituição da relação entre religião e violência, que se dava dentro de um outro contexto, com outras regras. Tem algo nosso que faz com que sejamos do jeito que nós somos enquanto sociedade. Não como indivíduos puramente, mas como sociedade. Né? Então, é, uma angústia, por exemplo, que a gente vive no nosso tempo, é típico do nosso tempo, que parece que a gente não está indo para lugar nenhum. Né? Sei lá, um, um sapateiro, o melhor sapateiro do Renascimento não estava preocupado em lugar nenhum, de ir a lugar nenhum. Ele queria morrer fazendo aquilo que ele fazia e estava muito feliz. Hoje a gente é tomado por uma tristeza de um não reconhecimento da nossa singularidade. A pessoa que desenhou e que projetou a igreja de Notre Dame, a gente nem sabe quem é. Não havia esse desejo de reconhecimento individual. O que o Foucault está querendo dizer é que não adianta você ir para o passado para entender isso. Ou você vai entender a costura do tecido cultural presente no nosso tempo, ou o que você vai analisar não faz sentido sobre a nossa realidade. Né? Então, tem uma passagem muito conhecida dos pesquisadores de Foucault, que acho que uma entrevista de 82, ele morre em 84, que ele está ali fazendo a história da sexualidade, analisando a Grécia Antiga, a Roma Antiga, e perguntam para ele: Ah, você foi aos gregos
para entender a causa primeira dos nossos problemas ou da nossa relação com a sexualidade? E ele responde: não, nada mais inútil do que fazer isso. Nós não somos gregos. Nós não vivemos a sexualidade como os gregos viviam. Logo, eles não têm nada a nos ensinar objetivamente sobre a nossa sexualidade. Entender a nossa sexualidade é um desafio nosso, porque somos nós que vivemos essa sexualidade agora. Eu vou aos gregos para, primeiro, desfazer a ilusão de que eles são a causa da nossa sexualidade. Eu estou mostrando que eles pensavam radicalmente diferente da gente. Eles buscavam coisas radicalmente distintas das nossas. E, ao fazer isso, eu já me livro de um equívoco, né? De buscar uma causa anterior à minha própria época para entender. Mas tem um segundo efeito, porque isso vale para a gente também, né, Márcia? Para que a gente vai estudar a loucura da época clássica se não estamos mais na época clássica? É que o Foucault diz: quando você estuda a história, você descobre que as coisas podem ser muito diferentes daquilo que você achava que só podia ser de um único jeito. Porque, como a gente está imerso no nosso próprio tempo, a gente só consegue compreender e conceber aquilo que é concebível no nosso tempo. Quando você vai para outras épocas, você descobre que aquelas pessoas e aquela sociedade, aquela cultura, inventaram outras formas do viver, do tratar, do se compreender. E isso é como se fosse um estímulo por contraste, né? A um certo, a uma certa ideia de que a gente pode ousar outros caminhos para pensar os problemas que só nós vivemos. Não porque sejamos especiais, mas porque a gente está inserido nessa cultura que é a nossa, tendo em mente que não é uma coisa ou outra, são as duas coisas juntas, cientes que uma não causa a outra, mas é como se você tivesse. Sabe o processo de silk de camisa? Quando era criança, eu era fascinado pelo processo silk. Quer dizer, você faz telas onde você vai passando sobre o tecido uma cor, aí você tira, coloca outra, passa outra, e conforme você está olhando os processos, parece que você está destruindo o objeto, né? A camisa ou o tecido. E com o tempo aquilo vai dando um efeito final. Então, no Foucault, tem uma coisa meio de silk. Que absurdo, pior que está sendo gravada essa bobagem que eu estou falando. Mas visualmente acho que faz sentido. Ao mesmo tempo, você olha para o passado não para ele explicar, mas ele funciona como contraste. Ele diz o que você não é e, portanto, você não pode, com um bom olhar histórico, cair na armadilha da universalidade, porque você tem vários casos históricos de formas radicalmente distintas da que você vive. E junto com isso, então, você faz esse mergulho no seu próprio tempo para entender essa dimensão. Então, esse é o processo. Se a loucura fosse universal, eu poderia desenvolver um sistema de pensamento ou um método teórico que daria conta da loucura e pudesse ser aplicado à realidade. Então, eu explicaria o que é loucura na época clássica a partir disso que eu já trago, como se fosse uma régua, um compasso e um esquadro que eu já levo pronto para medir e dizer, ó, é isso, é aquilo. O Foucault está dizendo isso não existe na história, né? A gente está dizendo isso aqui super rápido, né? E que a gente poderia se demorar nisso. Inclusive, na obra As Palavras e as Coisas, ele se demora mais para mostrar isso, posto isso. Se ele não tem isso, aonde que ele vai compreender um acontecimento, como o caso da loucura?
é recorrendo àquilo que foi produzido naquele momento, que ele chama isso de arquivo. Então, ele vai ler as peças escritas na época clássica, ele vai observar os quadros pintados na época clássica, ele vai ler as teorias médicas concebidas na época clássica, não para se ilustrar com isso, porque não é isso que ele está fazendo. Olha o Foucault atrapalhando a gente. O que ele vai dizer é que quando eu começo a pegar esse arquivo todo, então é como se ele abrisse uma caixa e fosse tirando tudo que foi produzido numa época. Então ele vai conseguir começar a ver uma certa linha que costura tudo isso, que está presente em tudo. É a ordenação daquela época. De alguma forma, Poliana, é o que se faz numa análise. Você não está muito interessado, você não vai fazer análise e a pessoa leva um dossiê da vida dela e te entrega para você estudar, e então você dizer, olha, a questão é essa. É o contrário, ela vai, em cada sessão, produzindo um arquivo dizendo sobre aquilo, e aí você vai começando a chamar, olha que coisa curiosa, você está dizendo isso e aquilo. Ah, é verdade, estou dizendo isso, que coisa curiosa. Olha, você está dizendo isso, mas também você já disse aquilo, também você disse. Tá vendo um certo padrão? Ah, tô vendo, olha que. Entende? O arquivo é o que você tem acesso numa cultura, justamente porque você não tem nada anterior que, que explique aquilo. Então você tem que se debruçar sobre aquele arquivo não para acumular informação e entender o que está acontecendo, como se fosse anotando, 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 uma hora eu vou dizer tudo. Não, mas você vai vendo, vai vendo, vai vendo, uma hora você fala assim: olha que coisa curiosa, a religião daquela época obedece uma certa lógica de ver correspondência em tudo. Mas olha que coisa curiosa, também a ciência daquela época vê correspondência em tudo. Olha que coisa curiosa a relação das pessoas através de. E aí você começa a entender como aquela cultura está operando. Não sei se vocês estão todos inteirados com a última polêmica da Tamara Klink, é, navegadora, aventureira. Ela fez um vídeo dizendo: gente, fiquei sabendo que o meu último livro vendeu bastante, e chegou a tantos números, tudo. Quero fazer um pedido para vocês: parem de comprar o meu livro. Já tem não sei quantas mil unidades circulando o país. Não precisa ter mais. Agora vamos adotar uma outra prática, que é a circulação de livros. Leia o livro que você comprou e dê para alguém que você acha que possa gostar. Leia o livro e gostou, dê para sua biblioteca. Leia, vamos fazer circular. Ela foi, por uma parte, atacada e, por uma outra parte, foi pressionada a voltar atrás. Porque chegaram para ela e falaram assim: peraí, mas eu sou editora, eu preciso vender os livros. Você está falando para não vender. Olha, eu sou autora. Eu pago minhas contas com livro. Você está dizendo para a pessoa para parar, que não sei o que. Aí ela vai e escreve um post pedindo desculpas, dizendo: olha, fui exposta a outras perspectivas e cheguei à conclusão que tem toda uma lógica operando por trás disso e a minha intenção não era essa. Márcia, é um pouco chocante do mesmo jeito do que você chamou a atenção do padre, que primeiro assim, raios, o livro é dela. Ela não está obrigando a ninguém a fazer nada. Ela falou que se você quiser ir lá na editora Companhia das Letras e falar: eu quero comprar 100 mil exemplares, sou milionário, quero comprar 100 mil exemplares, a Companhia das Letras vai mandar imprimir e te entregar 100 mil. Ela não está proibindo ninguém, ela não tirou nada. Segundo, o livro tem essa função de circulação, né? Como vocês podem ver aqui atrás, eu não sou adepto a esse tipo de circulação. Eu, quando eu quero dar eu quero alguém que leia algum livro, eu compro um livro e dou para a pessoa. Mas isso é fruto, psicanaliticamente falando, de ser filho de uma mãe que achava que um livro serve para circular. Então, quando eu era pequena, minha mãe era uma leitora
hoje em dia eu acho que eu estou chegando aos pés dela, mas durante muito tempo eu não chegava aos pés dela. E quem chegasse lá em casa achava que ela não lia, porque ela tinha uma estante pequenininha na entrada da sala, de 5 prateleiras e pronto. Porque ele tinha, sei lá, umas 2 dezenas de livros que tinham feito a cabeça dela quando ela era muito nova, e ela tinha ainda o que ela tinha quando adolescente. Então tinha, sei lá, A Náusea do Sartre, o Segundo Sexo da Simone de Beauvoir, Feliz Ano Velho do Marcelo Rubens Paiva. Tinha uns livros que ela gostava ali, mas não chegavam 2 prateleiras, tanto que eu acabei ficando, sei lá, tem uns 10 livros que eram dela só, e o resto eram livros que ela comprava e E quando ela gostava, acabava de ler, ela falava assim: adorei o livro, acho que tal pessoa vai gostar. Aí dava para a pessoa. Aí a pessoa devolvia para ela, dava para outra pessoa. Então, assim, é isso. Mas por que que a Tamara Klink foi atacada? Porque a nossa lógica é a lógica do mercado. E nesse sentido, o mercado, você não pode parar de comprar. Agora, isso não é o problema dela. Ela é problema de quem vive do mercado, mas ao mesmo tempo, como é a lógica do nosso sistema, ela sofreu uma pressão impressionante. Sei lá, se fosse há 100 anos, ninguém impressionaria ela por causa disso. Ah, o livro está aqui, já é conhecido, acabou a conversa, você não precisa mais, né? Se a gente for pensar, talvez eu esteja errado sobre isso, mas eu já li, acho que um dos primeiros autores que começaram a publicar e registrar o livro foi Cervantes, porque Dom Quixote fez um sucesso tão grande que as pessoas começaram a criar versões, o que era muito comum de acontecer. Só que o Cervantes ele ficou irritadíssimo com isso, tanto que na segunda parte do Dom Quixote ele brinca com isso quando o Dom Quixote começa a escutar a própria história dele contada. E ele, Cervantes, fica ridicularizando, dizendo: pô, mas essa história está muito mal contada. Deve ser um escritor muito ruim. Você vê o nível de irritação que o Cervantes chegou, que ele fez o segundo volume do livro dele para não deixar as pessoas continuarem a história dele, e ainda tirou sarro dentro do livro de quem continuava a história dele. Isso é uma lógica de mercado, que é uma lógica que ali tinha a ver com autoria. A Tamara Klink descobriu que a loja de mercado já ultrapassou muito a questão da autoria, né? Então, de fato, Márcia, isso expõe a nossa lógica, a nossa cultura, e é nisso que está o trabalho, né? E, e assim, temos muito mais coisas, o nosso primeiro encontro, mas de alguma forma é disso que se trata para o Foucault. É quando você abre mão da universalidade, da totalização, a única coisa que nos sobra é o arquivo da nossa cultura, ou da cultura que a gente está analisando. E então é possível se debruçar sobre ele, não para acumular informação, porque isso não vai ajudar em nada, mas de tentar encontrar certos padrões nos mais diversos discursos, nos mais variados saberes. E então, esses padrões vão poder indicar uma certa ordenação daquela cultura. E então vai ser possível entender o que é a loucura, no caso do nosso interesse. Gente, desculpa, eu cheguei no limite aqui da gente, é, mas eu acho assim, do que a gente discutiu muita coisa, né? Para quem já vem estudando, já vão surgindo novas questões. Para quem está começando agora, vai dando alguns parâmetros e eu vou colocar a gravação disponível, né? Então também é possível reescutar, reassistir. E aí
na semana que vem a gente retoma a partir das próprias dúvidas e incompreensões que vão surgindo durante a semana. Podemos combinar assim? Gente, muitíssimo obrigado. Um prazer enorme retomar a leitura de Foucault e da loucura com vocês, reencontrá-los. Muito bom mesmo. Muito obrigado por estarem aqui. Se cuidem e nos vemos então semana que vem. Obrigado.